Eu estava analisando hoje a respeito desse assunto que eu irei falar com você. E nós vamos falar hoje sobre uma oportunidade que, quando perdida, por mais sábio que o homem seja, por mais piedoso, por mais poderoso que esse homem seja, por mais que ele tenha capacidade, esse homem, quando perde essa oportunidade, jamais ele a recuperará. A oportunidade que eu quero falar para você, ela é justamente a moeda de mais valor que existe na vida do ser humano. E esta moeda chama-se tempo. Quando você perde o tempo que outrora era para você ter investido de forma correta, nunca mais você recuperará esse tempo. Talvez você possa dizer dentro de você, na sua filosofia: posso sim, pastor, recuperar o meu tempo. Você pode recuperar algo trabalhando de uma forma, alguma coisa que você perdeu, mas o tempo jamais você recuperará. O tempo da vida de um homem, a Bíblia diz, é em torno de 70, 80 anos, 70 anos, passando disso é enfado, é canseira. E eu estava vendo aqui sobre o Cronos, que é o tempo do homem. E eu estava vendo, fazendo uma base hoje à tarde, analisando a vida de um homem que vive apenas 70 anos de idade. Se você fizer um cálculo em cima de 365 dias do ano, esse Cronos, que é o tempo do homem, ele dá em torno de 365 dias. Se esse homem viver ele vivendo 24 horas por dia, esse homem ele obterá a cada ano 8.760 horas. Você analisando comigo, 8.760 horas, né, por ano, se você multiplicar 70 anos, vai dar 613.200 horas. É o tempo do homem. Ou seja, esse homem, ele tem, multiplicando 70 vezes 365 dias, ele vai viver em torno, mais ou menos, de 25.550 dias. Por que eu estou falando disso para você? Porque isso é muito importante, que você desperte nesta noite para algo que Deus vai chamar fortemente a sua atenção. Vai te dar um norte, vai te dar uma direção, para você ter cuidado, para você não perder o mais precioso que Deus te dá, a moeda de maior valor, que é o tempo na sua vida. Quando o Senhor nos fala aqui no Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria, nós podemos aprender alguma coisa muito importante aqui, amados. Eu estava vendo e pensando sobre isso, e eu vi que aprender a contar os nossos dias significa nos ensina você a aproveitar a cada hora que vivo, a cada minuto que vivo. Eu preciso entender, aprender a contar os meus dias, significa: Senhor, ensina-me a saber aproveitar desta hora, aproveitar desse dia, aproveitar desse tempo, dos minutos, dos segundos, não é verdade? Então, o contrário também é, se você não aprender a contar os seus dias, se você não aprender realmente a viver os seus dias com base, você vai ter grandes prejuízos, vai perder a maior parte do seu tempo. E como eu disse para você, o tempo, ela é a única moeda de valor, que quando você perde, ela jamais será recuperada. Ela é irrecuperável, aliás, jamais você recuperará. E uma das coisas que Deus me falou no meu coração para trazer para você nesta noite, foi a respeito de você remir o seu tempo. Na vida secular, na vida espiritual, do propósito que Deus tem para você. Deus nos estabelece, Deus nos estabeleceu, Deus teve um propósito para cada um de nós, amados. Não existe um ser humano na face da terra que Deus não tenha propósito na vida dele. Todos os seres humanos, Deus tem propósito na vida dele. E nós precisamos aprender a descobrir qual é o propósito de Deus. Alguns dias atrás nós ministramos uma ministração aqui que falava que você precisa encontrar o propósito de Deus para encontrar o seu propósito. Enquanto nós estamos buscando o nosso propósito, nós vacilamos, nos perdemos para encontrar
realmente o propósito que Deus estabelece para nós. Porque o homem, quando ele procura o propósito dele, na força do braço dele, ele se decepciona, ele para, ele é impedido, ele não consegue avançar. Mas quando você encontra o propósito que Deus estabeleceu para você aqui na terra, você encontra o seu propósito em tudo. Você sabia, Deus não se preocupa apenas com a questão dos propósitos ou do propósito espiritual. Deus se preocupa com você. Deus, Ele olha para você individualmente. E Ele, bem antes da fundação do mundo, na presciência de Deus, Deus tinha um propósito para as nossas vidas. Você quer ver uma coisa muito interessante? Salmo 139, a gente vê uma coisa bem interessante aqui que Deus nos chama a atenção. Quando o salmista Davi, ele fala sobre a onisciência de Deus e a onipotência de Deus, ele fala a respeito daquilo que Deus é, e que o homem não corre da presença de Deus, ele não escapa do propósito de Deus. Por isso, nós temos que ter em mente o propósito pelo qual eu fui estabelecido. Deus me chamou, Deus me criou, esse propósito, eu preciso entender esse propósito, eu preciso entrar no propósito de Deus, para que eu possa remir o meu tempo, para que eu possa ganhar tempo, para que eu possa também entrar na vontade do Pai. E quando eu disse para você, Deus não está apenas preocupado com o seu propósito ou o propósito espiritual, porque às vezes as pessoas espiritualizam demais, e elas acham que Deus está só simplesmente, Deus criou você com um propósito espiritual. Deus criou você com um propósito espiritual, em primeiro lugar, mas também secularmente, para você se encontrar profissionalmente, para você se encontrar nos seus planos, naquilo que você deseja. Até o desejo do teu coração, ele tem que estar alinhado com os desejos de Deus, porque você sabia que até mesmo para o que Deus chamou você, Deus, Ele quer que você cumpra essa função. Quando o templo de Salomão foi construído, a Bíblia relata que havia homens peritos, capazes de talhar, capazes de fazer minuciosamente cada peça nos mínimos detalhes. Homens que eram inspirados até mesmo por Deus. Então a gente começa a analisar qual é o propósito de cada homem, de cada ser humano. Então quando você perde seu propósito, você perde seu tempo. A Bíblia relata uma coisa linda sobre a história, que nós podemos até analisar a história de José. Quando a Bíblia diz que José, quando contou os sonhos dele aos seus irmãos, os irmãos tiveram muita inveja. E a Bíblia relata que José foi vendido. Se você fizer a conta, José passou dos 17 anos até os 28 anos na casa de Potifar, como servo dele. Parecia que José estava no pior, ou parecia que José não estava no bem, no melhor propósito da vida de José. Quando José começa a ser sendo fiel, faz a demonstração de fidelidade ao Senhor, a Bíblia relata que ele mesmo assim passou pelo fogo que foi o aperto da mulher de Potifar, quando partiu para cima dele, ele disse, não pecarei contra o meu Deus. E a Bíblia relata que mais 2 anos ainda, ele passa lá no calabouço, na prisão do rei. Então se você fizer um cálculo, 11 mais 2, 19, né? 11 mais 2 dá quanto? Aliás, 11 mais 2 dá 13. 13 mais 17 vai dar justamente 30. Eu fico pensando o seguinte: se ele tivesse pelo menos passado 2 anos, 17 anos, ele tivesse entrado na casa de Potifar e tivesse ficado preso mais 2 anos, 19 anos ele teria saído de lá para cumprir um propósito. Ele estaria saindo, sabe, as pessoas poderiam olhar para ele, poxa, que cara novo, um homem novo, cumprindo um propósito de ser um governador. Mas a Bíblia diz, a palavra do Senhor fez o contrário. O Senhor disse que Deus fez com que José passasse 11 anos na prisão, praticamente, porque como escravo ali era uma prisão em relação à vida que ele vivia com os pais. Então a Bíblia relata que ele, cumprindo certo a tarefa dele, ele ficou ali 11 anos. Então, aos 28 anos de idade, ele foi acusado como um abusador. Mas ele passa mais 2 anos, fez 30 anos de prisão. E a Bíblia relata que esse tempo não foi um tempo perdido. Quando você está no propósito de Deus, você não perde tempo.
O tempo que ele passou entre a casa de Potifar e a prisão, a Bíblia relata que Deus, na verdade, o ensinou a aproveitar a cada hora que ele vivia. E Deus só realizou o propósito na vida dele porque ele soube aproveitar o tempo que estava vivendo ali. E o tempo que nós aproveitamos vivendo para Deus, nós encontraremos o nosso propósito, o nosso tempo de servir ao Senhor aqui nesta terra. E nós vamos encontrar o nosso propósito de uma forma em que nós não iremos perder tempo. Essa moeda que eu falei para você, que ela é a única moeda de valor, que quando perdida ela é irrecuperável. Deus fala para nós nessa noite. Você precisa fazer uma introspecção aonde você está investindo o seu tempo, como você está fazendo com que o seu tempo seja usado, e você vai entender algo que o Espírito de Deus tem para você como uma palavra forte. E a Bíblia diz aqui que Deus sabe de todos os nossos propósitos. O propósito dele aqui na terra, ele é estabelecido antes de você nascer. Salmo 139, a partir do versículo 7 diz: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao meu redor, de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti, Senhor. Ele sabe, Ele vê você. Não adianta a gente querer se esconder do Senhor. Aí ele diz no versículo 13: pois formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não se foram ou não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os meus olhos me viram, aliás, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha, preste atenção, olha para cá. Você já parou para imaginar? Imagina comigo. O Deus que nos criou, sabe de tudo sobre mim, tem um histórico e uma história da minha vida, e que eu preciso, na realidade, entender como entrar na história que Ele escreveu por mim. É como se você determinasse um plano e um projeto para o seu filho, e você dissesse: se o meu filho fizer como eu estou aqui projetando, ele vai se dar muito bem na vida. E aí você apresenta ao teu filho, e aí diz a ele: meu filho, olha o meu plano, olha o projeto que papai tem para você, preste atenção aqui. Aí você começa narrando como vai ser a história, como vai ser os estudos, como ele vai conseguir galgar os mais altos degraus. E o pai, por ser um homem muito inteligente, muito sábio, como ninguém, ele sabe muito bem como, na verdade, colocar o seu filho em um nível de alto sucesso. E o filho, por saber que o pai é muito sábio também, e o filho sabe que da boca do pai sai sabedoria, e sabe que o pai nunca fez nada para dar errado. O pai sempre, tudo que fez foi sucesso. Você acha que esse filho, ele confiando nesse pai, se lançando na história que o pai está narrando sobre ele, determinando algumas orientações para ele, você acha que esse filho vai dar cabeçada se ele obedecer esse pai? Jamais. Quando o filho sabe que o pai sabe fazer, sabe o conselho do pai que é correto, mas o filho diz: pai, eu vou fazer a minha trajetória, eu vou agir com as minhas pernas, eu vou fazer do meu jeito. E esse filho não tem experiência, e esse filho não entra nos planos do pai, esse filho obterá resultado? Não. Porque da mente sábia e da boca inteligente é que sai a verdadeira sabedoria.
Eu estou me referindo a você e a mim. O Pai é Deus. Ele determinou. Olha a história de sucesso de vocês. Onde é que está? Está aqui na minha palavra. Se vocês andarem segundo a minha palavra, no meu livro, o Senhor está dizendo, está escrito os dias de sucesso de vocês. Está escrito as horas, o segundo, os anos de sucesso que vocês obterão. Se vocês fizerem segundo a minha palavra, vocês vão obter um sucesso tremendo. Vocês vão remir todo o tempo de vocês. Vocês irão andar numa vida de sucesso, numa vida de vitória, de glória em glória. Agora, quando esse filho não quer andar segundo a inteligência do Pai, que é Deus, e o que está escrito na palavra, esse filho perde tempo, amado. Ele arrisca aqui, ele arrisca ali, ele vai para um lugar, ele vai para outro, ele quebra a cara e diz: meu Deus, e Deus me falando isso hoje à tarde. O Senhor disse: meu filho, passe para a minha igreja, passe para o meu povo precisa entender que a história deles está descrita na minha palavra, e quando eles andam no conselho da minha palavra, eles vão obter sucesso. E o Senhor diz: eles devem me escutar, porque se você escuta o Senhor, a Bíblia relata, o Senhor diz assim, que você vai ter muito sucesso. Diga ao seu vizinho: se você escutar a palavra de Deus, você vai obter muito sucesso. Amém? Amém ou não amém? Como é que você escuta? Quem crê em Deus aqui, diga amém. Pergunta idiota, pastor. Não, eu estou falando algo para você entender o que eu quero falar da segunda parte, do que dei segunda Crônicas 20:20. Ele diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis o quê? Seguro. Mas ele diz aqui também: crede nos seus profetas e prosperarei. E queridos, do altar sai direção para a sua vida. Como eu disse para você no começo da palavra, como profeta o Senhor me usa. Então aqui eu quero dizer para você, eu quero falar com você o seguinte: há uma palavra profética para a sua vida nesta noite, e que se você fizer como a palavra de Deus está determinando, você vai obter muito êxito na sua vida. Vai sim, tenho certeza. Abra lá em Efésios capítulo 5, versículo 15 por diante, onde você vai ler comigo uma palavra de Deus que é muito top, muito direcional para as nossas vidas. A Bíblia, ela nos ensina, a Bíblia, esse livro é tremendo, é maravilhoso. E eu quero ler algumas versões bíblicas que nos dá uma luz aqui. Eu quero falar dentro desse trecho sobre a NVI, Nova Tradução na Linguagem de Hoje também, e a Bíblia também, Almeida Corrigida, Revisada, Fiel. Esse mesmo trecho eu quero colocar você para pensar comigo agora. Sabe o que diz em Efésios 5, 15, 16? Tenham cuidado, ou seja, depende de mim, certo? Depende de mim fazer da forma correta. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, como sábios, mas, aliás, como sábios. Aí ele diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós precisamos ter muito cuidado aqui, porque tem gente que diz assim: olha, a Bíblia diz, eu tenho que aproveitar as oportunidades. A Bíblia diz: o que vier para fazer, e nas tuas mãos, conforme tu tiveres força, coragem, disposição, faça, realize. Mas nós temos que ter muito cuidado para andarmos da forma sábia, tendo cuidado com a maneira como viver, e como fazer e onde fazer. Porque se eu fizer só porque eu estou achando que é uma oportunidade, eu posso quebrar a cara, amado. A Bíblia diz que o coração do homem é corruptamente enganoso. Por isso eu digo para vocês: o homem depende de direção do Espírito Santo. E esse homem só terá direção do Espírito Santo quando ele deixar o Espírito falar mais alto do que a carne. Quando o Espírito fala mais alto do que a carne, você sabe quando o Espírito fala mais alto. O Espírito fala mais alto do que a carne quando você está mais aliançado, você está alinhado com Deus, com as coisas de Deus, em oração, sempre na palavra, sempre na convivência com a sua igreja, sempre na convivência com os seus irmãos, sempre buscando a Ele. Então você está num nível espiritual bacana.
Então, se você está no nível espiritual bacana, você faz morrer as obras da carne. Se você andar no Espírito, você mortificará os desejos da carne. Então eu preciso agora entrar no Espírito. Como é entrar no Espírito? Eu não sou perfeito para estar no Espírito. A primeira coisa que você tem que entender: nessa carne que você está aí, nessa carne que eu estou, eu não tenho perfeição na carne. A Bíblia diz que a carne para nada serve, nada presta. Então eu tenho que entender o seguinte: eu vou procurar mesmo nesse corpo andar no nível de espiritualidade, em busca, em relação com o Senhor, no relacionamento de oração, no relacionamento de intimidade com Deus na palavra, no relacionamento, se possível, abra o jejum também, que é muito bom para mortificar a sua carne. Jejum não muda Deus, muda você, certo? Muda sua forma carnal. Então, é isso que a Bíblia está falando. Então, quando o Senhor diz: tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, como faltos de sabedoria, mas como sábios. Aí ele diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ele diz, Efésios 5, 16, 17, aliás, Efésios 5, 15, 16, na NVI fala assim. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não viva como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveite bem todas as oportunidades que vocês têm. Agora a gente vai ver aqui na Almeida Corrigida Revisada, que tem uma palavrinha que me chamou a atenção. Todo tempo que eu leio a Bíblia, durante toda a vida que eu me entendo de gente, quando eu leio isso, eu acho interessante. A Bíblia diz aqui assim, ó, versículo 16, na Bíblia Almeida Corrigida e Revisada, fiel. O 15 diz: tenham cuidado com a maneira de como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. O 16 diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E é sobre isso que eu quero falar para você. Remir o seu tempo, aproveitar o seu tempo. O que é remir? Aqui na descrição do que eu quero falar para você, remir o tempo é você aprender a ganhar o seu tempo. Remir o tempo é você aprender a resgatar a cada segundo. Poxa, eu estava me perdendo aqui, já paro, não continuo aqui dessa forma, agindo aqui, que eu estou errado, ou estou perdendo tempo com isso, então eu vou resgatar. Mas a palavra remir, ela significa salvar, resgatar, tornar a obter, conseguir, pagar uma conta e obter de volta. Você vai entender para onde o Espírito de Deus está nos levando. A palavra para tempo no homem, ou seja, nas nossas vidas, como eu disse para vocês, é cronos. O cronos, ele significa o tempo do homem com os dias e horas, como eu te mostrei ainda agora. Agora, nessa questão, nós vamos precisar perguntar a cada um de nós se nós estamos remindo o tempo, se nós não estamos desperdiçando tempo, se nós não estamos bloqueando o propósito de Deus aqui na terra, em nossas vidas. Irmãos, eu vou melhorar essa frase: não bloquear o propósito de Deus. Eu posso dizer assim: em mim eu posso bloquear o que Deus poderia fazer, mas o propósito de Deus, a realização do propósito dele aqui, ninguém impede que seja realizado. Então eu quero que você entenda que o propósito de Deus na minha e na sua vida é estabelecido quando nós ganhamos tempo, estamos com os nossos olhos espirituais abertos e analisando cada um dessas áreas de nossas vidas. Então, viver cada dia a plenitude de Deus é importante. É você aproveitar e saber e analisar onde você está perdendo o seu tempo. E agora chegou a hora daquela pergunta fatal: durante o dia, quantos minutos você tira para buscar a Deus? Qual é o teu tempo de TSD, o teu tempo sozinho com Deus? Durante o dia, quantos minutos você lê Bíblia?
Quantos minutos você lê um bom livro? Quantos minutos você escuta uma mensagem boa? Durante o dia, quanto tempo você investe no seu relacionamento com Deus? Às vezes nós estamos vivendo com Deus, nos relacionando com Deus apenas na igreja. E nós estamos nos relacionando com Deus de uma forma tão fria, que nos tornamos esse homem e essa mulher fria, como estamos sendo. A Bíblia relata, a Bíblia fala que nós temos que ativar em nós o dom. A Bíblia relata que nós temos que buscar ao Senhor enquanto se eu busco ao Senhor, com certeza estou tendo direção do Espírito Santo. Então, quando você diz, pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, tem uma frase muito bonita de lameira como é que chama? O lameirão dos caminhões, né? Diz assim: quem não tem tempo de buscar a Deus está perdendo tempo. Mas essa frase é verdadeira. Nós estamos querendo investir no nosso tempo, na nossa vida. Nós estamos querendo deixar o nosso ego, o nosso eu prevalecer. E aí a gente projeta, nós traçamos os nossos planos, nós projetamos. Às vezes você chama até gente inteligente para projetar com você na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. Quem sabe você é um seguidor aí na internet desses Salomões, é que está certo, né? Desses Salomões da vida. Os homens que vendem cursos e mais cursos, os vendedores de bugiganga dentro da internet. E as pessoas compram os cursos e dizem: vou seguir esse cara, eu vou me lançar sobre esse cara vai ser o meu mentor agora, esse cara vai ser o cara que vai me instruir. E o cara passa tão longe da Bíblia. Você tem direção para aqui, para todos os lados. São tantas as direções que você tem dessas pessoas, que no fim você termina sem direção na sua vida. Porque a maior e mais sábia direção é do livro, é da palavra de Deus, é do Senhor. Não existe direção sábia fora a palavra. Esses dias eu estava ouvindo um mentor muito famoso aqui no Brasil, e ele falando de uma forma assim que ele chama a atenção das pessoas. E eu vi que teve uma hora que ele começou a instruir aquelas pessoas como se fosse assim: olha, tanto faz você estar na igreja como não está. Segue isso aqui que isso aqui dá certo. Ou seja, já não existe mentor espiritual na vida dessas pessoas. E aonde você vai chegar? Se você é uma pessoa que não coloca Deus acima de tudo, se você não coloca seus planos nas mãos de Deus, se você é uma pessoa que não tem direção do Espírito Santo, você pode ter o homem mais sábio aqui dessa terra para te instruir no secular, no dia a dia, com frases bonitas, com frases de efeitos, com pensamentos filosóficos. Se você não seguir o que a palavra de Deus fala, você vai estar perdendo seu tempo, amado. Você vai estar perdendo seu tempo, pode ficar certo. E foi isso que o Senhor estava dizendo: nós precisamos remir o nosso tempo. Nós precisamos remir os nossos... E como é que nós estamos remindo o nosso tempo? Quanto tempo você passa com Deus? Aí eu faço outra pergunta: e quanto tempo você passa com alguns mentores desses que eu estou falando para você? Quanto tempo você lê a palavra, escuta o Espírito Santo falar com você? Mas quanto tempo você procura direção na internet, no dia a dia, em coisas, em cursos? E eu pergunto a você: e em Deus? Como é que fica a sua vida com Deus? Foi isso que o Senhor estava me falando. A minha igreja precisa aprender a remir o tempo. E remir o tempo é um tempo aliançado com Ele, em que você investe nele e Ele investe em você. Não existe, olha, é impossível você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus para você dar passos errados. A Bíblia diz em Romanos 8,14 que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de quem? De Deus. Então, a pergunta que eu te fiz é:
como você está investindo o seu tempo. Esse é o problema da gente, irmãos. A gente planeja, a gente lança, a gente traça planos, objetivos, e a gente pega o nosso propósito, o nosso projetozinho e diz: Senhor, aqui está meu plano, meu projeto. Senhor, abençoa meu plano, abençoa meu projeto. Você nem pergunta a Deus: Senhor, realmente tu estás nisso? Esse é plano teu? Esse novo emprego, essa nova empresa que eu quero abrir, essa viagem, essa mudança, esse namoro, essa decisão que eu quero tomar com os problemas que estou passando. Senhor, eu quero assim, mas sabe, Jesus nos mostrou na humildade dele o quanto nós precisamos ser humildes e deixar Deus ser Senhor nas nossas vidas. Porque no momento que Jesus ia passar por um momento mais difícil, que era o momento dele ser crucificado, ele chega a dizer assim: Pai, esse negócio não é bom não, que eu vou passar, mas se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia não seja feito como eu quero, que não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele sendo Deus, irmãos. A Bíblia diz que ele se esvaziou e ele chegou carnal, Cristo carne ali, Cristo homem, falou desse jeito para nos representar. E ele diz para a gente nesse momento que nós temos que fazer do mesmo jeito, senão você perde tempo. Você vai vender, comprar, você vai investir em um novo negócio, é ali que você tem que ter oração. Pastor, eu estou querendo uma sociedade. Vai para a Bíblia e analisa quem deve ser teu sócio. Pastor, estou projetando uma viagem. Vai para a palavra. O Senhor disse: olha, tudo que você fizer, se for da vontade, se Deus quiser, ou seja, se é de Deus, porque aparentemente, como a Bíblia diz aqui, pode ser que você está tendo parece que é a oportunidade da sua vida, como diz aqui em Efésios. Aproveite a oportunidade. Temos que remir. O crente até usa isso. Eu já usei muito a Bíblia para endossar um projeto, uma coisa que eu queria. Eu nem repito mais aqui, porque é até vergonhoso. Então, meus queridos, viver cada dia em plenitude, com a direção e o sucesso, remindo o tempo, é viver o propósito de Deus. Viva o propósito de Deus e você vai encontrar seu propósito. Mais uma vez eu digo para você: cada momento desperdiçado em sua vida, te faltará recursos para você comprar o tempo que você perdeu. E aí, vou para essa parte do exemplo de não perder tempo com distrações do seu dia a dia. Alguns conselhos eu quero te dar. Queridos, a TV e a internet são coisas boas. Eu não vou dizer para você: internet é do diabo, TV é do diabo. Não, TV é uma bênção, internet é outra bênção também. Mas eu quero dizer uma coisa: se você mal usá-la, ela vai roubar a sua principal moeda, que é o teu tempo. As redes sociais analisam como é que você está investindo o seu tempo, aquilo que você está assistindo. Irmãos, toda hora tem um vídeo, ou falando mal de um político da esquerda, ou falando mal do político da direita. Toda hora tem uma pessoa que se faz inteligente demais para falar sobre vai piorar. E você, desculpa a expressão, feito um besta, segue esses vídeos e passa o tempo todinho analisando esse besterol. Essa semana uma pessoa me enviou um vídeo, que eu terminei de assistir o vídeo, eu me senti mal com o vídeo, mas veio de uma pessoa sábia, e eu comecei analisando o vídeo, e eu fiquei pensando: meu Deus, existe aqueles pregadores de desgraça na terra, os pregadores que fazem questão de tocar fogo, de piorar a situação mais do que já está. E aí eu comecei vendo o cara pregando, ministrando, e eu fiquei olhando assim, eu disse: cara, quando eu terminei, eu me senti mal com aquilo que aquele cara tinha pregado ali. Eu fico pensando: meu Deus, como fica a cabeça
de pessoas que não conhecem o que tem na Bíblia. Porque o que é mais pregado agora é um sofrimento, é mais aperto, é mais coisas ruins. E talvez você do outro lado pode estar dizendo: sim, pastor, estamos no final dos tempos, estamos vivendo os finais dos últimos dias na terra. A Bíblia diz que vai piorar. Eu sei. Desde que eu comecei a me entender por gente, na década de 70, que eu sei que essa pregação é a pregação que vai piorar. Eu não estou querendo te desencorajar a você acreditar que Jesus vai resgatar a sua igreja, que vai arrebatar a sua igreja. Eu estou querendo te encorajar que você viva o seu dia, cada dia, como o próprio Senhor disse. Se você está plantando, continue plantando. Se você está fazendo seus negócios, continue fazendo sua empresa acontecer. Se você vai casar, case. Se você vai levar a sua vida ao sucesso, continue levando a sua vida ao sucesso. Porque tem muita gente que perde tempo com esse tipo de besteira de mensagem e termina desistindo até de viver. Vive numa angústia, vive mal, dorme mal, e é mal-humorado, é uma pessoa que sinceramente fica doente. Você fica doente aí, sabe? Então, quando o Senhor fala remir o tempo, Ele está falando até nisso também. Ora, se Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, eu vou ficar triste por quê? A Bíblia diz: alegrai-vos, porque a vossa redenção o quê? Se aproxima. O tempo está chegando, oh glória, aleluia, amém. Ah, mas vamos pegar a igreja, vamos esfolar a igreja, deixa eles falar, deixa matar. Mas vamos viver o melhor que nós temos que viver hoje, amados. Vamos parar de viver esse terror. A igreja está vivendo um terror aqui na terra, perdendo as esperanças. Tem muitos crentes perdendo as esperanças. Gente que não tem mais força para lutar, gente que não tem mais força para viver, está perdendo tempo, meu amigo. E essa moeda principal você está perdendo. Pega teu tempo, em vez de perder tempo, vai ler Bíblia, vai buscar o Senhor. Pede direção ao Senhor na tua vida. Vive uma vida sem medo, vive uma vida do agora, vive uma vida para o Senhor. Vai pregar o Evangelho, vamos ganhar almas, vamos parar de tocar terror, vamos buscar o Senhor e vamos viver o melhor. Político não vai mudar a nossa nação, não, irmãos. Homem não muda a nossa vida, não. O que muda a nossa vida, em primeiro lugar o Senhor, e cada um de nós lutando por nós mesmos. Vamos ganhar tempo. E aí você procure ter cuidado com o que você assiste na sua internet, com o que você assiste no seu TV. Se você é um homem ou uma mulher daqueles que liga de manhã o seu TV para assistir desgraça, muda com isso. Para com essa ignorância tua. Pega um rádio, uma porcaria de um rádio, fica lá escutando o tempo todo, só coisa ruim, só coisa ruim, só coisa ruim, só coisa ruim. Você está perdendo tempo. Pega teu rádio, vai escutar, coloca teu rádio para ouvir uma rádio evangélica, pelo menos. O camarada fica lá escutando só desgraça, só notícia ruim. Quando vem falar comigo, eu já sei. Ele identifica logo, eu digo: para. É para falar o que não presta, para. Vamos remir o nosso tempo, amado. Com que você está ganhando tempo? Você é daquele que escuta uma boa mensagem, ou você é daquele que escuta um testemunho, um programa de derramamento de sangue? Ah, pastor, na minha casa à tarde eu tenho que deixar, olha, é porque eu quero saber como é que está o Brasil, como é que está o mundo. Vai mudar a tua vida em quê? Vai ganhar teu tempo, vai buscar a Jesus. Coloca lá durante aquele tempo lá que você estava perdendo, coloca lá uma música bonita, coloca lá uma pregação, coloca lá a Bíblia falada, vai ouvir as coisas de Deus, vai te encher de Deus. Porque Filipenses capítulo 4 versículo 8, o Senhor nos fala, o Senhor aconselha a igreja: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupa o teu pensamento, e enche o teu pensamento de coisas boas. Para de pensar em coisas ruins. Para de seguir os conselhos ruins por aí. Para de seguir os conselhos daquelas pessoas que estão angustiadas, preocupadas, precipitadas. Ai, pastor, eles estão, perder até o norte da vida. Como se Deus tivesse perdido a direção da sua vida. Porque antes de você nascer, no livro dele já estava escrito todos os teus dias. E ele disse: olha, tu és mais que vencedor. Aquietai-vos e saibei que eu sou Deus, diz o Senhor. Organize seu tempo e tenha teu TSD com o Senhor.
Peça, irmãos, olha, tem coisas que a gente olha, eu vejo assim, tem pessoas que ficam angustiadas, certas coisas, eu fico observando, tem gente que fica preocupada, tem gente que não tem mais tempo para ir para a igreja, tem gente que não tem tempo para buscar o Senhor, tem gente que, eu achei uma coisa que o Senhor me disse, eu vou até dizer para você, se você é aquela pessoa que está sem tempo de vir para a igreja, e ver todo mundo à sua volta ali, você sozinho trabalhando, peça ajuda se necessário, para as pessoas te ajudarem, para você aproveitar do seu tempo, distribua tarefas, seja inteligente, isso não é demérito não, irmão, isso não é demérito. Quando você diz, sou eu para tudo nessa casa, é porque você quer, divida as tarefas, você vai ver que seu peso vai ser, vai diminuir mais, você vai viver, e aí você vai começar a entender o que é a vida, que você não foi feito para servir para todos em tudo e não deixar ninguém ter a oportunidade de fazer alguma coisa. Você quer tanto ser o maior na servir, que termina você servindo tanto, você se torna uma pessoa chata, ruim, né? Ai meu Deus, é eu para tudo. Divide. Sou eu para tudo nessa casa. Divide com o marido a tarefa. Bota ele para lavar as louças. Bota ele para arrumar a casa junto com você. Se tem 2 meninos chorando, vá ali, bota o peito para aquele menino ali, marido, para ele ir. Entendeu? É assim. E aí, no final do dia, tem muitas irmãs que dizem, eu não tenho mais tempo para nada. Eu estou um bagaço. Cai lá no canto. Eu vou pelo menos descontrair um pouquinho. O que é que ela vai fazer? Tchac, novela. Aí, é interessante. Como eu queria essa vida, eles vendem ilusão. Eles vendem ilusão. E aí o cara não tem tempo para ler uma palavra, para ler uma Bíblia, para buscar o Senhor. E aí ainda se brincar, vamos para a fazenda, vamos para o BBB, vamos trazer Satanás para dentro de casa, vamos levantar um altar para o diabo, porque é isso que acontece. Faz muito tempo, irmãos, eu tive uma experiência com a minha esposa. A gente gostava de assistir novela, quando a gente casou. Eu me lembro que a última novela que nós, não ria não, a última novela, já estou rindo, a última novela que nós assistimos foi aquela tal de Roda de Fogo. A Roda de Fogo tinha uma prostituta nova que vivia com o velho. Entenderam? A Roda de Fogo tinha várias, era um bando de prostituta lá, que saía escondido, e outro saía escondido com a mulher do outro, e que não sei o quê. Quando terminou aquela novela, eu olhei para minha esposa e disse, a partir de hoje, não vamos querer isso mais nunca dentro da casa da gente. Isso é uma inspiração do diabo para as nossas vidas. Porque muitas vezes eu estava assistindo algumas cenas e eu ficava pensando assim, fazia ligação de alguns pensamentos e que vinha, e eu ficava pensando assim, é por isso que a galera entra na bagaceira. E se você é um crente, uma mulher de Deus, um homem de Deus, pegue esse conselho de Deus para a sua vida. Amém ou não amém? Pastor, é porque lá no BBB passam umas mulheres com as pernas torneadas. Faz o seguinte, foca na tua esposa e vê só as dela. Desculpa eu estou falando desse jeito aqui, amados, mas não é isso. Deus te deu, foi a tua esposa. Pastor, é porque lá tem uns homens de peitão assim bem. Olha para o teu, Deus te deu o teu, acabou a história. Se satisfaça com a água da tua cisterna, é isso que o Senhor diz. Então a pessoa fica achando que aquilo ali, não, é porque a gente vê umas coisas bonitas, umas paisagens bonitas, diferentes, e que não sei, vai ler a Bíblia e começa a viajar, você vai ver cada coisa linda que tem dentro da palavra de Deus. Pastor, eu não posso ser um bitolado, nem uma bitolada não, e então entra no mundo, amado. Você vai ver o resultado do mundo. Eu já vi espíritos se manifestando e não foram poucos. E dizer, eu estou na vida dela, porque ela tem levantado o altar na casa dela. É o BBB, é a novela tal, e eu estou lá. E eu recebo força para ficar ali.
Não é incrível isso? E a gente acha isso comum, acha simples. Estamos perdendo o nosso tempo. E por falar em tempo, o tempo acabou. E Jesus nos fala em Tito 2,14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Jesus, o tempo de Cristo, nos remiu aqui. E o tempo de Cristo nos remir foi o seguinte: chegou a hora dele investir em nós, pagar o seu próprio preço, o preço pelas nossas vidas, e ele nos atraiu para ele. E a gente, analisando essa palavra remir, que é pagar um preço, então foi isso que aconteceu com nós. Você e eu, irmão, nós perdemos a nossa vida por causa do pecado. Queridos, a distração de Adão foi algo terrível. A distração de Adão foi o que derrubou Adão, foi o que derrubou Eva, foi o que o matou espiritualmente. E Satanás, ele tem tentado roubar o nosso tempo, nos distraindo com coisas, para nos derrubar, amados. Nós precisamos estar alerta quanto ao tempo que nós estamos perdendo, o tempo que nós estamos perdendo, o tempo que nós não estamos investindo em coisas boas em nossas vidas. Presta bem atenção nisso. Quando eu disse para você que a distração de Adão e Eva derrubou eles espiritualmente, Deus me chamou a atenção agora com um trecho que tem na palavra de Deus, que ele diz assim: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não que pensa. Eu não tenho que me sentir, eu estou de pé. A Bíblia diz: aquele que pensa que está de pé, por mais fervoroso que você esteja, por isso que eu disse, nessa carne nossa, a gente tem que ter cuidado. Por mais fervoroso que estejamos, por mais que estamos, fortalecidos, o Senhor disse: aquele que pensa que está de pé, continue pensando que está caído, porque você vai ter razão de me buscar, você vai ter razão de continuar a me buscar, você vai ter razão de continuar a me buscar, você vai querer mais de mim. É como ministrar no altar. Eu nunca penso que sei, eu nunca penso que estou preparado. Eu sempre quero estar subindo nesse altar dizendo: Pai, eu preciso me preparar. Pai, eu preciso me preparar. Pai, eu quero de Ti, me dá. Irmãos, cuidado, você que pensa. A Bíblia diz: quem pensa que está de pé, cuide para que não caia. Significa que eu e você não podemos perder tempo com qualquer coisa, com certas coisas, senão a gente cai. A gente leva uma rasteira do diabo. E a palavra do Senhor para você, para mim, para nós nessa noite é: ganhe seu tempo. Vamos remir o nosso tempo. Vamos pagar o preço de buscarmos ao Senhor. Jesus já nos salvou, já pagou o preço por nós. Mas vamos continuar de pé, buscando constantemente o Senhor. Deus abençoe a sua vida. Dê um forte aplauso. Vamos ficar em pé. Aleluia.